A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3 e versículo de número 7 ao 10, que vai nos dizer assim: Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós observamos, irmãos, que o nosso Deus se manifestou para Samuel quando ele ainda era um menino, de maneira muito nítida, de maneira muito clara, falando para ele quais seriam os desígnios de Deus, o que era que iria acontecer. Deus trouxe para Samuel uma manifestação tão grande que nem o próprio Samuel sabia que era Deus falando com ele, porque aquela experiência para ele era uma experiência nova. Deus me trouxe aqui para te falar que Ele vai começar a te dar experiências. Ele vai começar a te mostrar coisas muito profundas. Ele vai falar contigo de maneira clara. Tem pessoas aqui que têm pedido ao Senhor: Senhor, eu quero saber discernir o que é a tua voz. Porque é muito difícil, irmãos, se a gente realmente não estiver em espírito, se o Espírito Santo não estiver na nossa vida e se a gente não estiver atento, a gente começa a passar desapercebido. São tantas vozes nesse mundo, são tantas pessoas falando ao mesmo tempo, que a gente muitas vezes, irmãos, confundimos a voz do Espírito Santo com a voz da nossa mente, com a voz de alguns conselhos que nós ouvimos, mas o Senhor está dizendo: a minha voz é inconfundível e eu vou te fazer conhecer ela de maneira nítida, de maneira clara. O Senhor estava se apresentando para Samuel enquanto ele ainda era muito jovem. O Senhor tinha algo grande na vida de Samuel. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: eu tenho algo grande na tua vida. E eu tenho pressa em me apresentar para você. Eu tenho pressa em falar contigo. Eu tenho pressa em manifestar a minha vontade para você. Em mostrar para você coisas ocultas e profundas que só eu, Senhor, posso te revelar. Você vai observar, irmãos, que isso não era comum acontecer nesta época. Versículo de número 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Aqui nós observamos, irmãos, que era um tempo que o Senhor não se manifestava de maneira tão clara como se manifestou para Samuel. Porque não é para todo mundo que Deus se manifesta, não é em todo ambiente que Deus vai se manifestar. Não é de qualquer jeito que o Senhor se manifesta, irmãos. Tem muitas pessoas que estão fazendo as coisas de qualquer jeito. Estão como Eli, estão como Ofni e Finéias, fazendo as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, achando que Deus vai se manifestar no meio da sujeira, da imundície, mas Deus não se manifesta onde há sujeira. O Senhor só se manifesta, irmãos, onde há pessoas que têm um coração aberto, onde há pessoas que verdadeiramente buscam a Ele em espírito e em verdade. Apesar da pouca idade de Samuel, Samuel era um menino de Deus. Eu estou conversando com pessoas aqui que você é um homem, você é uma mulher de Deus, você é um rapaz, você é uma moça de Deus. E o Senhor tem experiências novas para te entregar. Pode até ter pessoas mais experientes que você, pode até ter pessoas que foram nascidas e criadas no Evangelho, pode até ter pessoas que tenham muitos cargos, muitos holofotes, como aqui deixa bem claro, né, que o sacerdote ele era um sacerdote e os filhos dele também eram sacerdotes. Então nós observamos que eles tinham título, mas não tinham presença. Mas não conseguiam ver as visões, que era muito rara. Mas o Senhor se apresenta para um menino. Eu estou conversando com pessoas que Deus vai se apresentar de maneira clara para você, porque Deus, irmãos, Ele não olha para nós como o ser humano olha. Se o ser humano fosse escolher alguém para se apresentar, certamente escolheria o sacerdote. Certamente escolheria os filhos do sacerdote por causa do título, por causa do cargo, por causa das honras. Mas o Senhor resolveu escolher o menino.
Um menino, irmãos, que nem sabia o que era a voz de Deus. Tem gente aqui que Deus vai te levar em um profundo tão grande. Ele vai se apresentar para você de maneira tão surpreendente, de maneira tão sobrenatural, que até você mesmo vai ficar impactado. Que até você mesmo vai dizer, meu Deus, que experiência é essa? Porque no início Samuel ficou meio perdido. Quando ele ouvia a voz falando com ele, dizendo Samuel, Samuel. E outra coisa, viu? O Senhor chamou ele pelo nome. O Senhor chamou a ele pelo nome porque o Senhor nos conhece. O Senhor te conhece pelo teu nome. O Senhor sabe onde você mora. O Senhor sabe onde te encontrar. O Senhor sabe da tua fidelidade. Ele está dizendo, eu vou te chamar pelo teu nome. Porque eu quero ter uma experiência profunda contigo. Eu quero te levar a lugares diferentes. Eu quero te dar visões. Eu quero te dar revelações. Eu quero falar contigo de maneira clara. Irmãos, existem intimidades que o Senhor escolhe a quem Ele quer entregar. E tem pessoas que entraram aqui que Deus vai entregar uma intimidade tão grande com Ele. Tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Que até as coisas mínimas na tua vida, coisas que muitas pessoas, se você contar, porque isso é segredo. Segredo você não conta pra todo mundo. Segredo você não sai falando, né? Experiências com Deus você não pode estar falando pra todo mundo, não. Porque tem gente que se você contar isso, vai dizer isso é loucura da tua cabeça. Isso é bobagem. Você quer dizer que Deus te mostra a roupa que você tem que vestir? Você quer dizer que Deus que escolheu o carro que você foi comprar? Você quer dizer que Deus está te ajudando a escolher móvel? Tem muita gente, irmãos, que pensa que isso é bobagem, mas não é. Deus, ele tem maneiras íntimas de conversar com seus amigos, com pessoas que são íntimas dele. E é esse tipo de intimidade que Deus quer ter contigo. Declare comigo, eu recebo de Deus intimidade no profundo. Eu recebo de Deus intimidade no profundo. O Senhor chamou a primeira vez Samuel, Samuel. Só que Samuel, ele foi até Eli porque ele não conhecia ainda a voz do Senhor. Durante 3 vezes isso aconteceu. Ele achou que Eli que estava chamando ele. Tem pessoas que aqui no início vai ficar um pouco meio que perdido. Porque é normal, irmãos. Aquilo que é espiritual, aquilo que nós não temos costume, muitas vezes nos deixar um pouco perdido, meio amedrontado. Só que o Senhor está dizendo, não temas porque eu vou te dar a direção certa. Não temas porque eu vou falar contigo de maneira clara. Conforme você vai tendo mais intimidade, o Senhor vai te aprofundando mais. O Senhor vai te levando a níveis mais profundos. Declare comigo, eu creio que Deus está me levando a um nível profundo de intimidade. Eu creio que Deus está me levando a um nível profundo de intimidade. Aí nós observamos que a primeira vez ele vai até ali, a segunda vez também, a terceira vez ele vai até ali. Quando é a terceira vez ele compreende que era o Senhor quem estava chamando a Samuel. Vai ter pessoas que vão ter que entender que você é a escolha de Deus. Vai ter pessoas, irmãos, que vão ter que entender que Deus está te chamando a um nível mais profundo. Sim, Deus falou com Samuel e Eli observou isso. Eli percebeu, por mais que Eli fosse um sacerdote, Deus escolheu se apresentar, foi para Samuel. Foi tanto que depois daquela noite, Eli perguntou a Samuel que Deus tinha revelado para ele. Imagina, irmãos, um sacerdote perguntando para um menino o que Deus tinha falado com ele. É assim que Deus faz, irmãos. Deus faz as pessoas reconhecerem que Ele é na nossa vida, porque Deus usa quem ninguém usaria. Deus escolhe quem ninguém escolheria. Declare comigo, eu sou escolha de Deus. Ele foi quem me escolheu. Eu sou escolha de Deus. Ele foi quem me escolheu. Quem te escolheu não foi os homens. Quem te escolheu foi o próprio Deus. O Deus que havia escolhido aqui a Samuel. O Deus que entregou para Ana este filho, para que este filho fosse entregue para Deus. O Deus que desde o início já estava preparando tudo para que este menino se tornasse um sacerdote, um profeta e um juiz. Deus está lhe preparando para coisas maiores. Quando Deus leva, irmãos, a gente a intimidades profundas com Ele, é sinal de que Ele quer que a gente seja instrumento na vida de outras pessoas, porque Deus não vai lhe dar profundidade para você guardar só para você. Deus não vai lhe dar profundidade para que você não seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Samuel estava sendo levantado para ser canal de bênção na vida dos filhos de Israel. Em um tempo, irmãos, muito obscuro, Deus sempre traz a luz. E a luz, no meio daquele povo, estava sendo Samuel, um homem levantado por Deus. Que o próprio Deus estava se apresentando para ele e o preparando para uma grande missão. Deus está lhe preparando para uma grande missão.
Deus está lhe preparando para algo grande que Ele fará através da tua vida. Níveis de profundidade, irmãos, é entregue para nós quando Deus tem um plano na nossa história para que a gente possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Declare comigo: Deus vai me abençoar. E eu vou ser bênção na vida de outras pessoas. Deus vai me abençoar e eu vou ser bênção na vida de outras pessoas. Tem muita gente que ora e pede a Deus intimidade com Deus. Ah, Deus, eu quero ter intimidade. Deus, eu quero falar em língua estranha. Deus, eu quero ter um nível profundo com o Senhor. Eu quero ter visões. Eu quero ter revelações. Mas o Senhor está dizendo, quando eu te entrego isso, não é somente para você, mas é para que você sirva outras pessoas. É para que você sirva de canal de bênção. Samuel estava sendo levantado como um instrumento de Deus para aquele povo. Deus está te levantando como um instrumento no meio dos teus parentes, como um instrumento no teu trabalho. Não seja uma pessoa egoísta, que só quer os dons para si. Eu quero que Deus me revele, eu quero que Deus me mostre, eu quero que Deus me leve no profundo, que Deus me leve no oculto e no escondido. Não seja uma pessoa que só quer para si, mas seja uma pessoa que sabe que Deus está lhe preparando para que você sirva de canal de bênção na vida de outras pessoas. Para que você saiba, meu irmão e minha irmã, que Deus fala na terra. Porque não é todo mundo que tem, irmãos, esse dom. Não é todo mundo que tem essa profundidade que Samuel, ele teve aqui, que pessoas aqui que estão me ouvindo agora neste exato momento vão ter. Porque pela revelação da palavra, eu consigo compreender claramente que Deus vai levar pessoas aqui a níveis profundos. Então não é todo mundo, irmãos. Por quê? Porque nem todo mundo tem estrutura. Porque nem todo mundo consegue buscar ao Senhor como tem que buscar. Nem todo mundo consegue ir a um nível mais profundo. Então, aqueles que conseguem ir a um nível mais profundo, aqueles que conseguem, meu irmão e minha irmã, se aprofundar mais com o Espírito Santo, servem de canal de bênção para aqueles que não conseguem chegar a este nível. Então, Samuel foi levantado como sacerdote, como profeta e como juiz. Para quê? Para ele mesmo? Não, para o povo. Para o povo de Israel, para o povo de Deus. Tudo que Deus lhe entregar é para você servir de canal de bênção na vida de outras pessoas. Peça a Deus que Ele lhe dê dom, sim, peça. Tem pessoas aqui que pedem muito, que o Espírito Santo está me mostrando isso. Mas não peça somente com egoísmo, mas peça para você servir de canal de bênção. Não peça somente para que você tenha autoridade, para que as pessoas vejam e te respeitem, não. Peça de maneira correta para a glória do teu nome, Senhor. É para o teu nome ser glorificado. Eu quero ouvir a tua voz para fazer a tua vontade. Eu quero ouvir a tua voz para obedecer. Eu quero ouvir tua voz para eu não pecar contra ti. Eu quero ouvir tua voz para eu ter discernimento do que é tua vontade e o que não é. Eu quero saber discernir aquilo que é o Senhor e aquilo que não é. Daquele momento em diante, Samuel, ele passou a conhecer a voz de Deus. Daquele momento em diante, nunca mais houve relatos aqui na Bíblia de que Samuel tenha confundido, achando que era Eli quando estava chamando a ele. Porque quem ouve a voz de Deus uma vez só, meu irmão e minha irmã, nunca mais consegue esquecer dela. E Deus, Ele está te levando a esse nível profundo. Deus está e te dando experiências que ninguém poderá tirar de você. Tem pessoas aqui que fez até campanha, jejuou, pedindo a Deus dons, e o Senhor está dizendo: eu vou te entregar. Eu vou te levar a níveis profundos. E outra coisa, às vezes a gente quer datar o dia que Deus vai nos levar à profundidade. Às vezes a gente pensa que é um dia que a gente está orando muito, que a gente está buscando muito, mas são em momentos, irmãos, que a gente nem espera. Samuel não estava aguardando que ele receberia uma visita do Senhor. É nesses momentos assim, sabe, irmãos, que a gente está fazendo os nossos afazeres, que a gente está às vezes distraído ali, limpando uma casa, fazendo alguma coisa no trabalho, cuidando de alguma coisa do nosso dia. O Espírito Santo se manifesta, porque ele não marca dia nem hora, irmãos, conosco. Ele se manifesta na hora que ele acha que ele deve se manifestar. Então, se prepare, porque Deus vai falar contigo claramente e se manifestará de maneira sobrenatural para você em dias comuns. Declare comigo: eu recebo a visita de Deus em dias comuns. Eu recebo a visita de Deus em dias comuns. O Espírito Santo vai começar a te revelar o que vai acontecer. Deus, de maneira clara, mostrou para Samuel tudo o que estava em oculto. Quem anda com Deus é assim. Quem anda com Deus, é por isso que tem que ter estrutura. É por isso que tem que ter maturidade. Porque quem anda com Deus, irmãos, consegue ver aquilo que outras pessoas já não conseguem ver. E às vezes você vê até aquilo que você não quer ver. Tem coisas que a gente até queria deixar de ver, mas não pode deixar de ver, porque Deus quer revelar. Você tá entendendo? Então Deus começou a revelar o que? O que ia acontecer, a destruição que aconteceria na casa de Eli. Você observa que a primeira missão que Deus entregou para Samuel foi uma missão muito difícil.
Uma missão, meu irmão e minha irmã, em que ele precisaria falar palavras duras a um sacerdote. Então, se observa que Deus usou Samuel de maneira clara, mas ele precisou ter coragem. E é por isso que não é para todo mundo as visões. É por isso que não é para todo mundo as revelações, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então peça, meu irmão, minha irmã, mas peça com consciência. Peça sabendo que você não vai ver somente aquilo que você quer ver, porque com Deus não tem esse negócio da gente só ver o que quer ver, não. Deus mostra o que Ele quer, porque a vontade, o querer e o efetuar é dele. Ele faz como Ele quer. E Ele está conversando com pessoas aqui de maneira clara e dizendo: eu manifestarei a minha vontade para você. Eu vou me revelar para sua vida, mas não esqueça, o que eu estou fazendo na sua vida não é somente para você. Não seja uma pessoa egoísta. Declare comigo: eu não vou ser egoísta, mas eu vou usar aquilo que Deus está me entregando para abençoar outras pessoas. Eu não vou ser egoísta, mas eu vou usar aquilo que Deus está me entregando para abençoar outras pessoas. Não adianta nada, irmãos, dom guardado. Não adianta você ter o dom de curar se você não cura ninguém. Não adianta você ter o dom de profetizar se você não profetiza. Não adianta você ter o dom da palavra se você não prega a palavra. Não adianta você ter um dom, uma unção para louvar e você não louvar. Então, dom não é para ficar guardado, é para usar. Não é para você fazer como aquele que recebeu um talento e escondeu. Mas é para você investir, é para você fazer mais. Então não tenha medo. Ai, irmã, eu sei que quanto mais é dado, mais é cobrado. E por isso eu temo. O Senhor está dizendo: eu dou estrutura àqueles que eu chamo. Eu encho de graça, de sabedoria, de minha presença, diz o Senhor. Se a presença de Deus está contigo, isso basta. Deus falou com Samuel em uma visão de maneira clara, quando as visões eram muito raras. Neste tempo, irmãos, Deus já não se manifesta de maneira tão clara no meio do seu povo. Você pode observar. Não é todo mundo que consegue ter a profundidade da revelação. Mas ainda tem os remanescentes. Ainda tem os Samuels que Deus chamou nessa geração. Ainda tem homem e mulher de Deus que Deus chamou para se revelar no profundo. E quem sabe você não é um Samuel desta geração. Por isso, seja uma pessoa que está atento e sensível. Porque Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo, começará a se manifestar de maneira clara para a sua vida. E quando o Senhor começar a falar contigo, você diz: fala, porque o teu servo ouve. Estou aqui para te ouvir. Escute os direcionamentos de Deus e coloque em prática aquilo que Ele te mandar, por mais que não seja fácil, porque não foi fácil para Samuel ouvir e ter que levar a mensagem. Não vai ser fácil alguns direcionamentos de Deus na sua vida, mas obedeça, porque Deus é contigo. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão clara, nos mostrando, Pai, que o Senhor é um Deus que se manifesta e se revela ainda no meio do Seu povo e fala claramente com os Teus filhos. Eu creio, Pai, que da mesma forma que o Senhor falou com Samuel, o Senhor falará de maneira clara com pessoas aqui que ainda não conhecem a Tua voz, que ainda não conseguem discernir o que é o Teu Espírito Santo falando e aquilo que não é. O Senhor vai começar a mostrar, vai começar a falar, e que eles lembrem, meu Senhor, que tudo é para a glória do Teu nome, é para que o Teu nome seja glorificado. Tudo é, meu Deus amado, para que a gente venha a ser instrumento nas Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que os Teus filhos estejam preparados, a estrutura, a graça, a sabedoria. Ah, Senhor, porque a Tua palavra diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas que eles não temam, Pai, porque são os Samuels dessa geração. São homens e mulheres de Deus, homens e mulheres dos céus, o Senhor, que o Senhor está levantando, meu Pai, para essa geração, para falar aquilo que o Senhor mandar, para não temer, mas falar e não se calar. Ah, Deus, obrigada, Senhor, por este mistério que está sendo entregue. Obrigada por esta profundidade de visão, de revelação. Ah, Senhor, de audição espiritual aberta para ouvir aquilo que o Senhor está falando e discernir o que é a Tua voz e o que não é a voz do Senhor. Deus, obrigada, Pai, porque o profundo será revelado aos Teus filhos. O Senhor se manifestará de maneira clara para aqueles que têm Te buscado. Obrigada por essa resposta para os Teus filhos. Pai, eu Te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe
as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Pai. E que o teu nome seja glorificado. Visita cada pedido, cada nome de maneira aqui, meu Deus amado, sobrenatural, de maneira profunda. Faz o milagre acontecer, restaura, restitui, traz a resposta para os teus filhos, para que eles testemunhem, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você de maneira clara que Ele se manifestará para a tua vida e revelações profundas começarão a acontecer na tua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.